Dando sequência aos segurados obrigatórios da Previdência Social, dentro do artigo 11, inciso 1 da Lei 8213, prestem atenção agora. A letra H, ela está riscada porque ela foi suspensa pela Resolução 26 de 2005 do Senado. Ela previa como segurado obrigatório empregado o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de Previdência Social. A letra H foi inserida pela Lei 9.506 de 1997. Ok? Ela foi inserida em 97. A emenda 20 é de 98. Quando nós estudamos na primeira e segunda aula o artigo 195, que trata das fontes e custeio da Seguridade Social, obviamente, nós já estudamos o texto atualizado. Na época da inserção aqui, em 97, era o texto antigo. Só tinha previsão de contribuição de empregado, só tinha previsão de contribuição de empresa sob remuneração de empregado. E aí, com base no texto originário da Constituição, que era o que vigorava em 1997, o Supremo Tribunal Federal entendeu que colocar o titular de mandato eletivo, que não é servidor efetivo, como segurado obrigatório empregado, não se enquadrava nas fontes de custeio do artigo 195 da Constituição, porque ele não recebe salário, ele não é empregado, ele recebe subsídio, ele é um agente político. E aí, o Supremo entendeu que era uma fonte de custeio, considerando o texto da Constituição da época, que tinha que se colocar por lei complementar, porque toda vez que a fonte de custeio não tem previsão no texto do artigo 195, a União só pode criá-la através de lei complementar. E aí, essa letra H foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Posteriormente, o Senado, na Resolução 26 de 2005, suspendeu a sua aplicação. O julgado do STF foi o RE, o recurso extraordinário, 751717. A Lei 9.506 de 97, parágrafo 1º do artigo 13, acrescentou a linha H, o inciso 1 do artigo 12 da Lei de Custeio, que tem a mesma redação da Lei de Benefícios, tornando segurado obrigatório do regime geral de Previdência Social o exercente de mandato eletivo, desde que não vinculado a regime próprio de Previdência Social. Todavia, não poderia a lei criar figura nova de segurado obrigatório da Previdência Social, tendo em vista o disposto no artigo 195(2) da Constituição. Ademais, a Lei 9.506, ao criar figura nova de segurado obrigatório, instituiu o Fundo de Custeio da Seguridade Social, instituindo contribuição social sob o subsídio do agente político. A instituição dessa nova contribuição, que não estaria incidindo sobre folha de salários, faturamento e lucros, que era a redação da época sem a emenda 20 de 98, exigiria a técnica da competência residual da União, observado o artigo 1541 na forma do artigo 195, parágrafo 4 da CF. Agora preste atenção, é dizer, somente por lei complementar poderia ser instituída a citada contribuição, inconstitucionalidade da linha H do inciso 1 do artigo 12 da Lei de Custeio, introduzida pela Lei 9.506 de 97. Depois veio a Resolução 26 de 2005 do Senado, suspendendo a aplicação desse dispositivo, que é a mesma alteração feita no artigo 11, inciso 1, letra H, da Lei 8213. Com base na redação da Constituição de época, o Supremo disse, essa inserção do titular de agente político, que não é servidor efetivo, não é amparado por regime próprio, como segurado obrigatório empregado, só poderia se dar por lei complementar, o dispositivo é inconstitucional. Aí, alguns anos depois, 7 anos depois da inserção, veio a Lei 10.887 de 2004, inserindo a letra J, com a mesma redação. É segurado obrigatório empregado o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de Previdência Social.
Aí muita gente me pergunta, professor, a redação da letra H, que foi declarada inconstitucional e suspensa pelo Senado, é igual à da letra J. Ela também não é inconstitucional? Não, porque a letra H é de 97, antes da emenda 20. A letra J foi inserida em 2004, após a emenda 20, que é de 98. Com a emenda 20, as fontes de custeio, a redação, que foi a redação que nós estudamos na segunda aula, foi ampliada. A contribuição não é mais de trabalhador, é trabalhador e demais segurados. Aí você enquadra o titular de mandato letivo. A contribuição da empresa sob remuneração de quem presta serviço à empresa com vínculo empregatício ou não. E aí você enquadra o poder público quando remunera o titular de mandato letivo. E prevalece amplamente que agora esse dispositivo é válido, tanto que não mais foi declarado inconstitucional pelo STF. Agora você entendeu, porque a letra H tem a mesma redação da letra J, a letra H é inconstitucional e a letra J não, porque a letra J é após a emenda 2098, que abriu as fontes de custeio do artigo 95, não exigindo mais lei complementar. Voltando a ela, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social, o titular de mandato eletivo, em qualquer esfera de governo, que não é servidor efetivo, que não é amparado por regime próprio, vem aqui para o regime geral de previdência social como segurado obrigatório empregado. Isso aqui é madeira, né, Jones? Vou até bater na madeira aqui. Eu sou servidor efetivo, procurador federal, sou amparado pelo RPPS, servidores federais. Se eu me candidatei a deputado federal para conseguir o voto dos alunos e me eleger, eu vou vir aqui para o regime geral como segurado obrigatório empregado? Não, porque eu sou servidor efetivo federal e a União tem regime próprio. O que vai acontecer no meu caso? Eu continuo vinculado ao regime próprio de previdência social. Nesse caso, vou ficar licenciado do cargo de procurador federal, enquanto exercer o mandato de deputado federal por 4 anos, eu fico vinculado ao regime próprio e licenciado do meu cargo efetivo. Vai vir para o regime geral de previdência social quem se eleger titular de mandato eletivo, né, e não é servidor efetivo. Aí ele vem aqui para o regime geral de previdência social na condição de segurado obrigatório empregado. Tem um caso peculiar que eu vou trazer aqui só por cautela, que é o vereador. O servidor efetivo, quando é vereador, se houver compatibilidade de horários, a Constituição permite. Aí vamos supor que eu me elegi vereador. E aí consultei a União falou, você pode continuar como procurador federal atuando e exercendo a vereança, porque não te prejudica, você não tem horário fixo porque você é procurador. Aí, nesse caso peculiar, o vereador não precisa afastar do cargo efetivo. Aí, no caso do vereador, esse detalhe eu trago no livro, mas é um detalhezinho que está lá na IN da Receita Federal, mas alguns alunos já vêm me perguntando sobre isso. No INSS, o pessoal descobre tudo quanto é detalhe, né? Aí, nesse caso de vereador, é o servidor efetivo que é vereador e tem compatibilidade de horário, aí vai ficar como o servidor efetivo continua no regime próprio que está na ativa, e aí vai ter uma vinculação ao regime geral de previdência social na qualidade de vereador, ok? Para fechar, vamos agora retroceder à letra I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Se eu tenho um organismo oficial internacional ou estrangeiro no Brasil, o empregado desse organismo oficial internacional ou estrangeiro vai ser segurado obrigatório empregado da Previdência Social. Não teríamos nenhuma exceção ao princípio da territorialidade da filiação, mas o salvo traz uma exceção. Salvo quando coberto por regime próprio de Previdência Social. A lei aqui não deveria ter falado de regime próprio, porque tem nações que não têm regime próprio e regime geral, tem uma previdência para todo mundo. Mas a prova traz a decoreba do texto legal. Quando fala salvo regime próprio, porque ele é como se fosse um servidor efetivo dessa nação estrangeira. Aí, nesse caso, mesmo trabalhando no Brasil, se ele tiver amparo pelo regime próprio de previdência social da nação estrangeira, aí ele não vai ser segurado obrigatório empregado da Previdência Social. E já adianto que não vai entrar em nenhuma outra categoria de segurado obrigatório. Aí sim, neste caso, nós teremos mais uma exceção ao princípio da territorialidade da filiação, porque essa pessoa estará trabalhando aqui no Brasil e não vai ser segurado obrigatório da Previdência brasileira. Ok, gente? Fechamos a primeira categoria de segurados obrigatórios, que são os empregados. Agora nós vamos estudar os empregados domésticos.
O vínculo de emprego doméstico tem peculiaridades que geram um outro enquadramento de segurado obrigatório. Felizmente, hoje, o empregado doméstico teve uma ampliação muito grande dos direitos previdenciários com o advento da Lei Complementar 150, publicada e vigente em 2 de junho de 2015, que vai lastrear todo o nosso curso. Mas ele ainda não tem exatamente os mesmos direitos do segurado obrigatório empregado. Quais são as características que marcam o vínculo de emprego doméstico? Há uma relação de emprego, uma relação habitual, tem que ser mais de 2 vezes por semana trabalhando na casa. Isso foi fixado na Lei Complementar 150. Se eu tenho uma pessoa que faz faxina em minha casa e trabalha 1 ou até 2 vezes por semana, não vai ser empregado doméstico, vai ser diarista, contribuinte individual autônoma, conforme veremos mais tarde na próxima aula. O empregado doméstico tem que ser uma relação de vínculo de emprego e para caracterizar o vínculo de emprego tem que ser mais de 2 vezes por semana. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz faxina na minha casa segunda, quarta e sexta. Nesse caso, 3 vezes por semana configura vínculo de emprego doméstico, sim. Além disso, o serviço doméstico ele ocorre em atividades na residência, como a babá, cozinheira, faxineira, ou em razão da residência, como um caseiro, como um motorista particular. Outra característica fundamental é que a atividade do empregado doméstico não possui fins lucrativos. Se a patroa doméstica, o marido largou, a pessoa alimentícia não está dando ainda para poder manter o padrão de vida. Aí ela pega a empregada doméstica dela e bota todo dia para fazer bolos e tortas para poder vender aniversário em formatura, para ganhar um dinheiro com isso. Deixa de ser empregado doméstico, porque ela habitualmente está fazendo bolos e tortas para dar um lucro para a patroa. Aí fica incompatível. De empregada doméstica, ela passa a ser segurada obrigatória empregada pelo fato de ter uma atividade lucrativa. Se eu tenho um motorista particular do meu carro, eu não tenho, quem sabe um dia eu não possa ter, né? Aí eu estou apertado de grana, aí eu estou botando nos finais de semana ele com carro para fazer transporte de casamento, alguma coisa, para lucrar. Deixa de ser empregado doméstico. Se eu tenho uma casa de praia com um caseiro para cuidar da casa, só que eu estou apertado, crise econômica, aí eu começo a alugar habitualmente a casa e deixo o caseiro lá cuidando da casa. Agora ele está na atividade doméstica, mas já está com fins lucrativos. Ele deixa de ser empregado doméstico. Então, só para sintetizar, o empregado doméstico é aquele que tem um vínculo de emprego mais de 2 vezes por semana, conforme fixado na Lei Complementar 150, com um empregador doméstico. O empregador doméstico é pessoa natural. Não existe empregador doméstico pessoa jurídica. É outra peculiaridade. Enquanto o empregado trabalha para o empregador, que pode ser pessoa física ou jurídica, o empregador doméstico é uma pessoa natural. Pode ser até mais de um. É possível que um casal, os patrões domésticos, assinem a carteira de trabalho da sua empregada doméstica. A atividade é na residência ou em razão da residência. Faxineira, babá, cozinheira, caseiro, motorista, etc. E a atividade não deve possuir fins lucrativos. Se o empregado doméstico está na atividade, você começa a botar ele na atividade para ter algum lucro, o patrão deixa de ser empregado doméstico. Vai ser o quê? O empregado normal que a gente viu do artigo 11, inciso 1. Vamos à tela. Artigo 11, inciso 2 da Lei 8.213. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial dessa, em atividade sem fins lucrativos. De acordo com a Lei Complementar 150 de 2015, ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e com finalidade não lucrativa a uma pessoa ou uma família, no âmbito residencial dessas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nessa lei. Foi ótimo ter colocado que o vínculo de emprego doméstico é mais de 2 dias por semana. Vejam que não pode ser 2,5, viu? 2,5 já configura. Tem que ser mais de 2 vezes por semana. Isso é bom porque existia uma controvérsia ainda na Justiça do Trabalho a respeito do tema.
Essas são as regras de filiação de um segurado como empregado doméstico. A terceira categoria de segurados obrigatórios são os trabalhadores avulsos e a definição da filiação do trabalhador avulso no âmbito da Lei 8213 é aberta, é incompleta. Para nós fecharmos uma definição adequada do trabalhador avulso, a gente tem que somar a lei com o regulamento. Vejamos o artigo 11, inciso 6, da Lei de Benefícios Previdenciários. Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, definidos no regulamento. Trabalhador avulso é trabalhador solto. Ele presta serviço a diversas empresas. Como ele trabalha para várias empresas, ele não tem vínculo empregatício. Existem trabalhadores avulsos urbanos, mas existem trabalhadores avulsos que são rurais. Assim como nós vimos que tem empregado urbano e empregado rural, tem trabalhador avulso urbano e trabalhador avulso rural. Essa definição é incompleta porque a gente vai ver lá na frente que o contribuinte individual também presta serviço a diversas empresas sem vínculo empregatício. Só pelo texto da Lei 823 a gente não consegue diferenciar o contribuinte individual que presta serviço para as empresas sem vínculo empregatício do trabalhador avulso que presta serviço para diversas empresas também sem vínculo empregatício. Agora, se a prova copiar e colar o artigo 11, inciso 6, como trabalhador avulso, é óbvio que a questão vai ser considerada certa, embora incompleta. Questão incompleta não é errada, máxime quando ela copia o texto legal. Mas, professor, o que vai caracterizar o trabalhador avulso? A intermediação do seu serviço. Existem dois tipos de avulsos. Nós temos os avulsos da área portuária. Nesse caso, a intermediação do seu serviço será feita pelo OGMO, que é uma associação portuária e que significa órgão gestor de mão de obra. Existem os trabalhadores avulsos não portuários. Nesse caso, o serviço vai ser intermediado pelo respectivo sindicato da categoria. De acordo com o artigo 9º, inciso 6 do Decreto 3.048, nosso regulamento da Previdência Social, é o trabalhador sindicalizado ou não. Vejam, de vez em quando cai em prova, não é obrigatório que o avulso, para ser avulso, seja sindicalizado. Ele pode ser sindicalizado ou não. Que presta serviço por intermédio de órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Vejam, nós temos aqui o nosso regulamento da Previdência Social e, na condição de trabalhador avulso, nós temos o artigo 9º, inciso 6. Como trabalhador avulso, aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria, assim considerados. E aí nós temos uma listagem de exemplos de trabalhadores avulsos. Trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência, conserto de carga, vigilância, embarcação em bloco. Trabalhador de estiva de mercadorias em qualquer natureza, inclusive carvão e minério. Trabalhador de alvarenga, que é embarcação para carga e descarga de navios. Amarrador de embarcação. Ensacador de café, cacau, sal e similares. Trabalhador na indústria de sal. Carregador de bagagem em porto. O prático de barra em porto, aquele cara que estaciona o navio, ganha bem pra caramba, ganha 50 mil, 70 mil, um trabalho, embora tenha uma grande responsabilidade, mas é um dos melhores trabalhos que tem, para que eu fui estudar, né? O guindasteiro e o classificador, movimentador e empacotador de mercadorias e portos. Diga de passagem que o prático também estuda muito, para que eu fui estudar direito, que eu quis dizer. Então aqui nós temos alguns exemplos de trabalhadores avulsos. A maior parte deles, trabalhadores avulsos portuários. Ok, pessoal? Bom, fechamos o estudo do trabalhador avulso e já vamos introduzir o estudo do segurado especial da Previdência Social. Só que esse estudo ele não vai fechar hoje porque é a categoria extremamente importante e que vai gerar questões autônomas e com benefícios previdenciários. Não precisa ser Madame Beatriz para prever.
O segurado especial da Previdência Social é criação da Lei 8.212 e da Lei 8.213 de 1991. Não existia, na antiga Previdência Rural, o chamado segurado especial, com essa nomenclatura. O segurado especial, ele tem essa nomenclatura porque ele é considerado como um segurado hipossuficiente e também por possuir regras diferenciadas tanto no custeio da Previdência Social quanto no plano de benefícios previdenciários. Ao longo do nosso curso, a gente vai dizer o seguinte, essa é a explicação de tal e tal assunto do custeio. No entanto, para o segurado especial, a regra é diferente. Na parte do plano de benefícios previdenciários, nós vamos dizer, esse é o regramento para o segurado da Previdência Social. No entanto, para o segurado especial, a regra é diferente. E por que ele tem esse tratamento diferenciado? Porque ele é considerado hipossuficiente. De logo, só existem duas espécies de segurados especiais. Isso já mata muita coisa na prova. Quais são as únicas duas modalidades de segurados especiais que existem? Segurados especiais produtores rurais e segurados especiais pescadores. No entanto, nem todo produtor rural e nem todo pescador será segurado especial. Qual é o critério aqui? O critério geral e os critérios específicos que a gente vai ver. O produtor rural e o pescador, quando trabalharem sozinhos ou em regime de economia familiar para a subsistência, serão segurados especiais. Mas, se o produtor rural e o pescador não trabalham em regime de subsistência porque têm uma renda maior, eles não trabalham para a subsistência, eles têm uma melhor condição econômico-financeira, aí eles não vão ser segurados especiais. E o produtor rural e o pescador que trabalha por conta própria, que não são segurados especiais, eles vão se enquadrar na quinta e última categoria que nós vamos estudar, que são os contribuintes individuais da Previdência Social. E todo o assunto é construído em cima disto. Verificar quais são os critérios normativos para enquadrar o regime de subsistência de um segurado especial da Previdência Social. E nós vamos trabalhar com vários critérios. Eu estou apenas fazendo uma introdução geral para trazer as regras todas específicas na próxima aula. Por exemplo, produtor rural e pescador, para ser segurado especial, não pode ter empregado permanente porque ele é um pobre de subsistência. Se o produtor rural tiver um empregado durante todo o ano, se o pescador tiver dinheiro para pagar um empregado durante todo o ano, já é incompatível com o regime de subsistência. Eles não vão ser segurados especiais e vão ser contribuintes individuais. Veremos que o segurado especial, ele no máximo pode contratar trabalhadores temporários durante o ano. Existe um critério objetivo de até 120 pessoas por dia no ano civil, que vamos detalhar. Por exemplo, se ele tiver um trabalhador, um só, por até 120 dias no ano, ele não perde a qualidade de segurado especial. Mas se ele tiver um trabalhador por 200 dias no ano, aí ele perde a qualidade de segurado especial, e aí, em perdendo a qualidade de segurado especial, vai lá para a quinta e última categoria, que são os contribuintes individuais. Não é necessário que o segurado especial more em zona rural. Ele pode morar na área urbana, próxima à fazendinha dele, a rocinha, e ir voltar. Isso é permitido expressamente pela norma. Quando for um segurado especial produtor rural e que desenvolva atividade agropecuária, agrícola, pecuária ou ambas, a lei, desde a reforma da Lei 11.718 de 2008, eu me lembro, quando eu descobri essa lei, eu estava em mesa de audiência, fazendo audiência de trabalhador rural. Criou um critério objetivo da área. Somente vai ser segurado especial o produtor rural agropecuário cuja fazendinha tenha uma área de, no máximo, 4 módulos fiscais. O módulo fiscal varia Brasil afora, por instruções normativas do INCRA, depende da produtividade da terra. Não precisa saber disso.
Então, se a questão fala, ó, tem um produtor rural que não tem empregado permanente e a fazenda dele tem 5 módulos fiscais. Vai ser segurado especial? Não, porque somente o produtor rural, cuja terrinha tenha no máximo 4 módulos fiscais, vai ser segurado especial. Se tem mais do que isso, vai ser o quê? Contribuinte individual. Além do produtor rural agropecuário, nós temos o produtor rural que vive de extrativismo, como aquelas senhoras que no sul do Pará vivem da coleta da castanha do Pará. Nesse caso do produtor rural que vive de extrativismo, a lei não fixa um tamanho máximo dessa área. Não é todo pescador que vai ser segurado especial. Somente o pescador artesanal ou assemelhado vai ser segurado especial. Se eu tenho um pescador que tem um grande barco, a gente vai ver isso em breve aqui, inclusive com as modificações feitas no parágrafo 14 do artigo 9º do Regulamento da Previdência Social em 2015, o peso e a dimensão do barco aumentou. Para ser segurado especial, o pescador que usa embarcação, de lá para cá, o barco tem que ter uma arqueação bruta de até 20. Antes era menor. Então, se eu tenho um pescador que tem um barco de 30 de arqueação bruta, não vai ser segurado especial, o barco é muito grande. Ele vai ser o quê? Contribuinte individual. Veremos que os assemelhados ao pescador artesanal, nós tivemos uma modificação normativa, que aquela pessoa que cuida da rede de pesca, por exemplo, ou a esposa dele que não vai pescar, mas cuida do peixe, tratando, também foram inseridos como segurado especial no regulamento da Previdência Social, conforme modificações que tivemos em 2015. Se o segurado especial trabalhar com a sua esposa e com seu filho a contar 16 anos de idade, trabalhar efetivamente com eles na atividade rural ou na atividade pesqueira, eles também serão enquadrados como segurados especiais da Previdência Social. Tudo isso está inserido dentro do artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213, que disciplina o regime jurídico básico do segurado especial, além de alguns parágrafos específicos que também nós vamos trabalhar. Agora, nós temos regras específicas dentro do artigo 9º do Regulamento da Previdência Social, ok? Essa foi apenas uma introdução para vocês sentirem o regime jurídico do segurado especial da Previdência Social. No próximo encontro, nós vamos prosseguir com as regras específicas, detalhando ponto por ponto. Aqui foi apenas uma abordagem inicial genérica para uma boa compreensão. Para a próxima aula, eu gostaria, e aqui nós vamos indicar isso aula por aula, que vocês fizessem o estudo do artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11 do Regulamento da Previdência Social. Inclusive, para a parte segurado especial, contribuinte individual e segurado facultativo, que nós vamos estudar na próxima aula. Esses artigos são fundamentais para pegar alguma questão mais detalhada, principalmente alguns casos específicos de filiação do contribuinte individual, que vamos estudar na próxima aula, que não estão na Lei 8.213, mas estão dentro do Decreto 3.048/99. Além disto, eu gostaria que vocês estudassem, na parte de sinopse de direito previdenciário, o capítulo dos princípios informadores da Previdência Social e o capítulo seguinte sobre segurados obrigatórios da Previdência Social, a parte do segurado empregado, a parte do segurado empregado doméstico, trabalhador avulso e, se possível, adiantar o assunto da próxima aula, já estudar os segurados como um todo, a filiação e a inscrição. Eu acho interessante já fazer essa antecipação para a próxima aula. No nosso quarto encontro, o que eu preparei para vocês? Nós vamos prosseguir com o estudo detalhado do segurado especial da Previdência Social, que é um assunto importantíssimo, é um grande braço administrativo de trabalho da Previdência Social. Em seguida, nós vamos trabalhar com os contribuintes individuais da Previdência Social, fechando o estudo dos segurados obrigatórios da Previdência Social. Depois vamos para o assunto que é bem menor, que são os segurados facultativos da Previdência Social. Tem alguns temas controversos do segurado facultativo que é necessário uma orientação bem detalhada e específica para concurso público, para que você não erre a questão sabendo. Vencido o estudo dos segurados facultativos, e a gente vai trabalhar também com o artigo 11 do Regulamento da Previdência Social, vamos passar a estudar a filiação previdenciária dos segurados e a inscrição dos segurados e dos seus dependentes na Previdência Social. Inclusive, quando do estudo da filiação, é que nós vamos tratar
da idade mínima de filiação previdenciária, tanto dos segurados obrigatórios quanto dos segurados facultativos da Previdência Social. Essa é a agenda da nossa quarta aula. Por favor, façam essa revisão. É para o bom aproveitamento de vocês mesmos. Um abraço e até lá.